Seu jornal está acompanhando o trabalho do WBO, Washington Brasil Office e 18 organizações brasileiras da sociedade civil dos mais variados segmentos, como a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o Greenpeace Brasil e a Conectas Direitos Humanos, entre outras entidades que estão em Washington, nos Estados Unidos, nesta semana, para discutir temas político-eleitorais, entre eles o nosso sistema eleitoral, as eleições de 2 de outubro e as ameaças de um possível golpe de Jair Bolsonaro. A Camila Sano, do Conectas Direitos Humanos, está na comitiva e fala agora com a gente. Uma boa noite para você, Camila, tudo bom? Olá, boa noite, como vai? Tudo bem. Bom, Camila, para a gente começar aqui o nosso bate-papo e para os nossos espectadores entenderem um pouco mais, por que que o WBO e 18 entidades, entre as quais a Conectas Direitos Humanos faz parte, na qual você representa, decidiram ir aos Estados Unidos discutir, entre outros temas, as eleições brasileiras do dia 2 de outubro? Acho que principalmente pela grande preocupação que envolve a democracia, a proteção da democracia diante dessas eleições. E mostrar que essa não é apenas uma preocupação de nós no Brasil, mas também que deve ser uma eleição de muita atenção para o mundo. Porque a gente está falando da maior democracia da América Latina, mas também a gente está falando de um país que tem impactos enormes para grandes questões globais, como a crise climática. Então, chamar atenção para o risco que a democracia está correndo no Brasil é algo que nós também precisamos alertar o mundo, mas, por outro lado, o mundo já está muito alertado e muito atento, inclusive já se posicionando com relação a esses ataques infundados que têm sido feitos, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, contra o nosso sistema eleitoral. Perfeito. E Camila, pela manhã, nós tivemos parte desses grupos se reunindo com o Departamento de Estado norte-americano, que é muito forte, e tem bastante representatividade. Agora à tarde houve uma outra reunião com o senador Bernie Sanders, no qual você também esteve presente, Como que foi essa reunião com o senador Bernie Sanders? Conta pra gente. E o que foi discutido? Foi muito positiva essa reunião com o senador Bernie Sanders, porque nós tivemos a oportunidade, como comitiva, nessa pluralidade de mais de 18 organizações, incluindo representação de uma pessoa indígena, de uma pessoa quilombola, de representantes do movimento negro, de várias entidades da sociedade civil brasileira, nós pudemos estar nesse momento com o senador Bernie Sanders para apresentar as nossas preocupações com relação à democracia no Brasil e ao risco de que a vontade soberana do povo por meio das eleições e do voto não seja respeitada caso o resultado que for anunciado pelas autoridades eleitorais no Brasil não seja reconhecido pelos candidatos derrotados e que isso possa gerar um ambiente de desordem, tumulto, violência, tal como, infelizmente, os americanos aqui em Washington viram no dia 6 de janeiro de 2021. Certo. Então, poder apresentar ao senador as nossas preocupações, mas, sobretudo, fazer um pedido muito concreto para que os Estados Unidos se juntem a outros atores da comunidade internacional para que haja um rápido e imediato reconhecimento dos resultados anunciados após o pleito em outubro, para que não haja margem para que violência escale, para que não haja a possibilidade de ver uma reprodução do que foi a invasão no Capitólio no Brasil. E nesse sentido foi bem positivo, porque o senador reagiu de uma forma muito atenta às preocupações levadas pela sociedade civil brasileira, inclusive gravando um vídeo na sequência da nossa reunião, em que ele afirma que ele ficou muito impressionado com o que ouviu de nós, comitiva da sociedade civil brasileira, e que ele lamentava muito o fato de que as inúmeras similaridades entre os ataques sem provas feitos pelo ex-presidente Donald Trump à democracia americana, com o que tem sido reproduzido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro contra a democracia brasileira. Camila, inclusive... E ainda por cima, o senador ele reafirma. Não, eu só ia te interromper, porque inclusive nós temos esse vídeo da reação do Bernie Sanders. Pode dar continuidade, que a gente já vai mostrar para o pessoal de casa também poder ver. Ótimo. Não, acho que é só porque o final ele vai reafirmar algo que foi justamente o pedido que nós também fizemos ao Departamento de Estado americano, que é de que
o resultado das eleições seja respeitado e reconhecido. Então, a fala dele foi muito importante. Que bom que a gente vai ter a oportunidade de Então, a ouvi-lo gente vai aqui dar uma também. olhadinha então na fala dele. Vamos rodar o VT. I was very impressed by what I heard. Unfortunately, it sounds all too familiar to me because of the efforts of Trump and his friends to undermine American democracy. So I'm not surprised that Bolsonaro is trying to do the same in Brazil. We hope very much that the results of the election will be recognized and respected, and that democracy will in fact prevail in Brazil. Okay? Bem marcante mesmo. Bom, e Camila, a cada reunião, né, a cada relato de vocês, como os deputados e senadores, eles têm reagido, né, reagiram sobre a questão das ameaças cotidianas do ainda presidente Bolsonaro? Acho que eles já mostram que estão atentos e atentas. Então, nós percebemos que há uma preocupação grande aqui em Washington, na comunidade política de Washington, com o que vai acontecer nas eleições do Brasil. Estão atentos aos ataques de desinformação promovidos, sobretudo pelo presidente Bolsonaro, mas também nós temos ouvido que estão muito atentos também a casos da violência política, sobretudo a violência política de gênero e raça. E muitos dos parlamentares têm retomado o caso Marielle Franco, que ainda não sabemos, não tivemos o desfecho de quem mandou matar Marielle Anderson. E também tem falado muito também sobre a situação que ficou ainda mais evidenciada no mundo após o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira, mostrando o quanto estamos, nós defensores de direitos humanos, vulnerabilizados e sob risco no Brasil. Então, nós temos recebido um retorno de parlamentares americanos que já estão acompanhando, preocupados e ouvindo de forma muito aberta o nosso pedido para que sigam acompanhando as eleições. Nós tivemos também, Ana Flávia, a possibilidade de chamar atenção ao fato de que 7 de setembro vai ser uma data crucial. Porque, infelizmente, nós já vimos uma convocatória de manifestações em que foi seguida a convocatória a declarações de instigar o ataque ao nosso Poder Judiciário. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem sido muito atacado. Então, poder chamar atenção também para que o período eleitoral vai ter marcos, inclusive o marco do 7 de setembro, foi algo, inclusive, levamos como ponto de preocupação para a reunião com o Departamento de Estado, hoje cedo aqui em Washington, e nós recebemos uma devolutiva muito positiva, até porque o próprio governo americano já tem se manifestado. Após a reunião convocada pelo presidente Bolsonaro junto a embaixadas em Brasília, a embaixada americana emitiu uma nota pública em que reafirmava a confiança no sistema eleitoral brasileiro e mais, dizia que o sistema eleitoral brasileiro é um modelo para o mundo. Então, afirmações como essa são importantes porque vão minando esses ataques infundados que o nosso sistema tem recebido e que tem colocado em risco justamente a democracia, botando em risco as eleições no Brasil. Certo, perfeito, Camila. Obrigada pela sua participação. Conversei agora com a Camila Sano, que é da Direitos Humanos, Conectas Direitos Humanos, desculpa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço a oportunidade.